neutro. Bom, então, continuando sobre a questão de lavagem. Ai, peraí, gente, deixa eu só apertar aqui. Foi. A questão da lavagem, né, da calcinha, será que pode ser com sabonete, o mesmo que usar para região íntima? Essa também é uma das dúvidas que as pessoas, elas geralmente possuem, né? Ah, como é que lava isso? Assim, basicamente, existe, tá, sabões, né, já é sabão mesmo, só que ele é líquido, esse sabão, que você pode estar utilizando para lavar a sua roupa íntima. Então, são produtos especiais para as roupas íntimas. Deixa eu ver, acho que aqui converteu. Deixa eu só salvar aqui. Pronto. Então, assim, existe, tá? Geralmente a gente não encontra com facilidade nos supermercados. Então, isso dependendo da cidade, se for uma cidade pequena, né, você provavelmente vai ter dificuldade, vai ter que comprar às vezes pela internet. Mas se você não puder estar comprando um sabão apropriado para roupa íntima, tanto lavagem de calcinha como sutiã, por exemplo, que são roupas que você não pode utilizar, por exemplo, sabão em pó. Se você utilizar sabão em pó na sua calcinha, por exemplo, você pode estar fazendo toda a sua técnica de higienização no banheiro com sabão, um sabonete líquido ali íntimo na sua região, mas se a sua calcinha não tiver também adequada em termos da lavagem, isso pode gerar o quê? Um choque, certo? Então, vai acabar com que ocorra um desequilíbrio e, de certa forma, pode estar desenvolvendo aí alguma alteração na sua região. Então, precisa estar casando tudo. É claro que, assim, novamente, a gente não encontra com facilidade sabão apropriado para lavagem, né, dessas roupas íntimas. Então, o que que a gente pode utilizar, né? Aí entra a questão. Aí a gente precisa estar utilizando um sabão neutro, né? Ah, mas é neutro, então vai alterar. Não, tipo, se você colocar um sabão, fazer a sua higienização na região íntima diretamente com sabonete neutro, aí dá problema. Mas se você utiliza nas suas roupas íntimas, não tem tanto problema, não vai agredir tanto. A questão, na verdade, é você utilizar produtos agressivos. Por exemplo, sabão em pó, alvejantes, amaciantes, são produtos que têm muitos ingredientes agressivos que podem sim levar a um choque ali, a um desequilíbrio, tá? Quando você for colocar sua calcinha, por exemplo. Até mesmo aqui o sutiã, você pode começar a ter coceiras na região aqui das mamas. Então, por conta disso, por conta do sabão ali que está provocando alergias em você, certo? Então, é só essa informação, sabonete neutro ali, um sabão neutro, bacana, Dani, lavar. Sim, o pessoal fala muito do sabão de coco. O que que tu acha? o sabão de coco também pode ser utilizado, certo? Inclusive, assim, deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Inclusive, ele além de ser utilizado para roupas leves, né, vamos dizer assim, inclusive roupas brancas, então a gente também pode estar utilizando para tanto a lavagem de calcinha como sutiã. Só que assim, se encontrar um sabonete ali neutro, de certa forma, porque o sabão de coco, ele, de certa forma, dependendo ali da marca, ele pode acabar tendo um pH Mas, ah, alterado, tá? Então, assim, dependendo ali também da questão da marca, mas essas coisas realmente são bastante relativas. E, assim, se você encontrar, por exemplo, Nali, um, um sabão ali que está escrito pH neutro, é mais confiável você utilizar, entendeu? De certa forma. Ainda mais quando tem escrito assim, testado gente, agora eu engoli aqui. Dermatologicamente.
agora envolvi aqui minha língua, mas assim, se ele for testado, de certa forma, a gente tem uma confiança. Tanto esse sabonete líquido íntimo, como também o sabonete que a gente utiliza para lavagem das roupas, certo? E aí, outra pergunta também que geralmente as pessoas fazem: ah, e secar? Seca no sol ou na sombra? E aí, você, Nali, você coloca suas roupas, suas peças íntimas, ou você No deixa para sol, secar no banheiro? no sol. De- No Eu sol? coloco no sol, no sol. Ó. Então, não é a forma adequada no sol, tá? Porque o sol, de certa forma, ele, na verdade, não é que ele vai agredir a sua região íntima, ele vai agredir a sua roupa íntima. Porque se, por exemplo, for uma calcinha com uma determinada coloração, vamos supor, verde, vermelho, ela vai começar a desbotar com o tempo. Então, assim, as suas roupas íntimas você vai perceber que vai perdendo a coloração com o tempo. Mas, de certa forma, ela não vai agredir muito a sua região íntima quando você for colocar. Às vezes a gente até entende que, tipo, colocar no sol para poder matar as bactérias, né? Mais ou menos a gente entende os fungos, né? Seria isso. Depende muito. Principalmente se, por exemplo, você tiver em época de frio, e aí dá aquele solzinho, aí dá até para você aproveitar e colocar, né? Porque a gente aproveita ali que passaram-se dias e dias nublados com chuva, e aí a gente aproveita o sol. Hoje mesmo está fazendo sol, esses dias estava só chuva. Então, assim, a gente aproveita para colocar essas roupas no sol, né? Que tá até mais ameno ali, não tá tão forte. Mas o ideal é você colocar suas peças íntimas, sutiã e calcinha na sombra, tá? Em um local arejado, limpo, secar na sombra, uma ventilação adequada, não pode ser, né, num local que não tenha ventilação, por exemplo, banheiro. Existem mulheres que acabam deixando dentro, né, do banheiro. Isso, Chega a me dar palpitação. isso faz com que aumente a É. proliferação de bactérias e fungos, tá? Então, assim, é por isso que acaba ocasionando aí o desequilíbrio e corrimentos, tá? Então, até aqui, alguma dúvida? Eu Alguém que... tenho mais uma pergunta, Ah, Dani. sim. E sobre passar as roupas com ferro. A minha mãe, ela passa tudo, até meia, gente. Boa. O ideal, boa, bom, ótimo comentário. Você passa, Mali? Não, né? Eu também não tenho mania. Não tenho mania, mas é uma questão que quando eu era mais nova, eu até passava, mas depois eu passei a não utilizar. Essa questão de você passar o ferro, a gente, de certa forma, é uma questão assim que, você pode utilizar ou não, não é obrigatório, não é via de regra você passar. Mas entende-se que se você utiliza o ferro na calcinha passando, principalmente no fundo, é como se você estivesse eliminando ainda mais bactérias, só que ruins, que podem ali gerar alguma alteração na nossa vagina, certo? Mas se você utiliza o sabonete líquido íntimo, você utiliza sabão ali para lavar a sua peça íntima adequado, tudo bonitinho, faz uma higiene bacana, por vezes, o ferro não há necessidade. E ainda por cima, se você deixa a sua calcinha secar no ambiente apropriado, não há necessidade. Agora, é como se fosse uma etapa mais preventiva, vamos dizer assim, para eu ter certeza que a minha calcinha tá com tudo de bacana, vamos dizer assim, não tem bactéria, não tem nada, nenhum agente patógeno, vou passar o ferro. Pode sim utilizar, mas não é algo assim, uma via de regra, de certa forma. Agora, meias, a gente não, não tá entrando, mas vamos entrar aqui um pouquinho nas meias. Meias é interessante porque realmente os nossos pés, eles acabam dependendo aí da sua rotina, se você é uma pessoa que fica o dia inteiro
trabalhando com calçado, então é interessante fazer isso. Até o próprio calçado, você não pode utilizar o mesmo calçado todos os dias, você tem que deixar ele, é, vamos dizer assim, em repouso pelo menos um dia, pelo menos um, por conta da questão de acúmulo de bactérias, a umidade. Então, assim, envolve essas questões. E a meia aí está inclusa, então a gente até se atenta aí nessa questão, porque pode provocar o quê? Micose, problemas ali na parte, né, dos nossos pés, dos nossos dedos, das nossas unhas também. Então, voltando aqui, vamos voltar para a higiene íntima. Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Algum comentário? Não, né? Ok. Pois eu vou fazer a pergunta aqui. Uma outra pergunta. Como é que realmente lava a vagina? Eu não, gente, eu acabei não trazendo nenhuma figura, mas no, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu acho que tem como. Ah, eu acabei cortando. Deixa eu ver. Eu vou pegar daqui mesmo. Eu vou pegar aqui uma vagina. Vamos ver se aparece aqui a anatomia. Só para poder eu explicar para vocês como que funciona. Vou pegar essa daqui que tá bonitinha. Ok, vamos voltar aqui. Ai, foi. Tá. A nossa vagina, saudável, bonitinha, ela tem regiões, tá? Na jornada dos 7 dias, você, Nali, vai estar recebendo um e-book em que vai conter a parte anatômica, né, com as regiões ali da nossa região íntima. Então, assim, nós temos basicamente nosso clitóris, tá? E pegando aí os grandes lábios, que são esses aqui ao redor, deixa eu pegar aqui. Esses lábios aqui ao redor, os maiores, e os lábios pequenos, tá? Esse lábio pequeno aqui, mais interno, e aqui a gente tem o canal vaginal. Bom, aqui essas duas aqui também, elas não estão muito exemplificadas, mas é só para você entender que quando a gente vai fazer, vai aplicar, né, o sabonete, a gente coloca uma porção não muito grande, tá? Nada de algo em excesso, tá? Você pega uma pequena porção, assim como você vai lavar seu cabelo, você procura não pegar muito shampoo na mão, tá? Porque senão também agride o nosso cabelo. Então, você pega uma pequena porção na sua mão, fricciona, né? Esfrega ali, certo? E aí você vai estar começando. Aí vem aquela questão. Não pode ser de trás para frente, ou seja, da região do ânus, né? Como se tivesse vindo da nossa região da bunda para frente, né? Por isso que a gente fala, é de frente para trás, porque senão você vai estar levando o quê? Fezes para a sua região íntima, e não pode, certo? Então, assim, qual é o movimento correto? É você gentilmente, tá? Fazer movimentos circulares desde o início aqui. Na verdade, como a nossa região íntima, a gente tem aqui a parte da virilha, então você pode, de primeiro momento, ir lavando aos redores, antes de chegar aqui na região íntima dos lábios, né? Você vai passar, finge que esse mouse aqui, essa bolinha aqui azul, são os meus dedos, tá? Então, você pode começar gentilmente pelas bordas, tá? E passando ali, ensaboando, né? Sua mão já tá ensaboada ali, você vai passando em movimentos circulares. As suas unhas não podem estar com unhas grandes, então, aquelas mulheres, por exemplo, que utilizam aquelas unhas gigantes, pode estar. Olha, já tá rindo, se identificou. Bom, Nali, a questão das unhas pode acontecer de você gerar lesões na sua região, porque ela é muito delicada, a nossa pele aqui nessa região ela é muito sensível. Então, assim, você vai fazer movimentos circulares ao redor,
Fez, fez. Aí você vai chegar aqui na região onde ficam os lábios, o clitóris, né, nosso canal vaginal, e você vai começar de cima para baixo. Só que, então é movimento vertical, Dani? Não, de cima para baixo, como, em qual sentido? Você, como a gente tem lábios, então a gente vai vir de cima, depois a gente vai indo para os lados, gentilmente, tentando, de certa forma, a gente tem uma divisão entre os grandes lábios e os pequenos lábios, tá? Existe tipo essa divisão aqui, ó. Nessa daqui que tá sorrindo, ela tem os grandes lábios e os pequenos lábios. Então, no meio entre os grandes e os pequenos, você vai precisar gentilmente também tentar tirar um pouco do excesso, porque fica gordura. Nós temos gordura nessa região. Você sente quando tem uma gordura, a gente sente como se fosse que a gente estivesse lavando aquele cabelo que ficou há dias sem lavar, aquele excesso de oleosidade. A gente sente um excesso de oleosidade nessa região também. Só que a gente não pode retirar tudo. Pode achar assim, meu Deus, eu vou tirar tudo de gordura, igual o cabelo. Não. A gente precisa, de certa forma, ter uma moderação, tá? Então, assim, claro, pegou um pouquinho, fez a limpeza aqui na parte da nossa região íntima mais externa, né, na virilha, ok, vem para a parte de dentro. Só que essa parte de dentro você não vai em nenhum momento inserir seus dedos, né, no canal vaginal, de forma nenhuma. Onde que fica o canal vaginal, Dani? Ele fica adentrado numa abertura que fica mais aqui, ela não fica tão perto do ânus, mas é como se estivesse indo para a direção do ânus, certo? Então, assim, você não pode em nenhum momento adentrar seus dedos no canal vaginal para tentar limpar. Não, é sempre de uma forma gentil pelo lado de fora, tá? E aí é como se você estivesse retirando uma gordura entre o meio, tá? Seria interessante depois, a gente sempre recomenda as mulheres pegarem um espelho, conhecer a sua região íntima para você saber realmente onde que você vai estar colocando os seus dedos, né? Então você tem que ter seu próprio autoconhecimento, não precisa ter vergonha, é seu corpo. Então, assim, você pode estar conhecendo qual é essa divisão que eu estou falando, tá? Que existe e que geralmente fica acumulado gorduras e alguma sujeicidade que às vezes você não percebe. E aí você vai passando os dedos entre, tá? E gentilmente vai passando pelas bordas aqui dos lábios, certo? Na parte do canal vaginal, você não vai adentrar, você só é como se você estivesse limpando a porta, né, do canal vaginal. Você só passa ali gentilmente em movimentos circulares. Terminou, terminou. Essa é a limpeza que a gente fala de frente para trás. Você sempre começa de cima para baixo e nunca de baixo para cima, certo? Deu para entender basicamente? Bacana? Ok. Então, uma outra dúvida que geralmente as pessoas perguntam, e a limpeza com papel higiênico? Primeiro ponto, papel higiênico ele tem que ser um papel macio, porque existem papéis higiênicos mais baratos, tudo bem? Isso também depende aí da situação econômica, financeira da família, mas o interessante é quando você usa papéis macios, tá? Por quê? Porque, de certa forma, eles não vão agredir, não vão lesionar a sua região íntima, certo? E outro fator, como que limpa, Dani? Porque assim, se para lavar a gente tem que limpar de frente para trás, às vezes quando a gente vai passar o papel higiênico, a gente tem mania. Minha mãe mesmo, né? Olha, se minha mãe tivesse por aqui, ia brigar comigo, mas minha mãe mesmo, ela passa de trás para frente. E aí, eu, na adolescência, eu via, não, nunca quis perguntar essas coisas, porque geralmente a gente não gosta de ficar perguntando. E aí eu fazia a mesma coisa, mas aí ao longo, né, claro que a gente vai estudando melhor, conhecendo as coisas e a gente descobre a maneira certa de passar. Então vamos lá. Imagina que eu não peguei nenhum papel, mas deixa eu pegar um objeto aqui só para
eu tentar exemplificar. Vamos fingir que essa daqui é a minha vagina, tá? Essa é a minha mão aqui, a minha região íntima. Ok. Acabei de fazer xixi, peguei um pedaço de papel. Finge que esse daqui é o meu pedaço de papel. Então, o que que eu vou fazer na hora? Eu vou só pegar aqui o papel, como se eu tivesse tentando secar. Vou pegar aqui, deixa eu ver, gente. Secar. Não, secar a mesa não é um bom Ô, exemplo. Dani, eu pego o papel de cima para baixo, assim. Você pega de É o cima. certo? Não, Nossa Senhora. você faz isso aqui, né? Você faz como se estivesse deslizando. Não pode. Sabe por quê? Você vai ter que fazer de forma gentilmente, como se você estivesse secando eu não tenho um exemplo claro aqui, mas é como se você estivesse tentando secar algo, mas sem fazer isso aqui ou isso Só aqui. pressionar, né? Só dar umas Pressionar. batidinhas leves. Isso, só dar uma batidinha. Ótimo, Nicole. Exatamente isso. Por quê? Se você fizer isso aqui ou isso aqui, o papel higiênico ele pode soltar uns farelinhos, dependendo do papel higiênico. Na verdade, basicamente, o papel higiênico ele vai soltar alguns farelos de papel ali que vão ficar presos entre os seus pelos. Isso vai acumular na sua região íntima e o seu corpo vai entender que aquilo dali um objeto, ó, algum patógeno, algum corpo estranho. E naturalmente, né, porque o nosso sistema fisiológico faz isso, naturalmente ele vai desenvolver ali anticorpos, enfim, vai gerar ali um processo imunológico, e por isso que pode sim afetar o pH da região íntima e, consequentemente, gerar corrimentos ou coceira ou ardência, enfim, desencadear aí uma cascata de coisas na sua região íntima. Então, assim, só por conta do papel higiênico, ele pode fazer um turbilhão de coisas na sua região, tá? Então, assim, o papel higiênico, ele tem que ser só aquela pressionada ali de leve. E é claro que é importante você estar depilada, então, assim, a mulher que não tem mania de se depilar, de ter os pelinhos baixos, aí na hora de passar o papel higiênico ela vai sentir dificuldade, não vai secar muito bem. E aí vai acumular o quê? A urina. E acumulando a urina, acumula bactérias da urina. E se acumula bactérias da urina, isso vai gerar ainda mais um desequilíbrio para a região da vagina. E por isso que tem mulheres até que relatam: ah, eu tive uma infecção urinária e agora eu tô com corrimento. Às vezes está tudo relacionado, tá? Tá tudo intimamente relacionado. Ah, será que ela faz a higienização da forma adequada? E aí, então a gente tem que investigar muita coisa para poder entender sobre essa mulher. Papel higiênico ficou claro? Alguma dúvida? E A tu questão indica. da depilação é tipo assim, a pessoa que usa a gilete, a pessoa tem que usar e jogar fora ou depois pode reutilizar? É importante jogar fora. É muito importante. É algo que acaba sendo considerado descartável. Não é bom reutilizar, não. Porque, principalmente, se mesmo que você esteja com a sua região íntima saudável, não é recomendado. E se ela não tiver saudável, aí que piora tudo, porque você vai estar sempre levando bactérias ou fungos para sua região, né? Contaminando sempre. E por isso que pode até gerar aquela questão de infecções recorrentes, dependendo ali do seu uso, né, em relação a aquele produto, né? Então, não é interessante você guardar, tá? É sempre interessante você descartar. Algum outro comentário, dúvida? Eu ia falar sobre a depilação também, se tu indica a depilação total daí. A depilação total, ela não é aconselhada, tá? É claro que, fica bonito, fica legal, bacana, mas o que que acontece? Os nossos pelos, eles nos protegem, né? Então, assim, pelo demais atrapalha, porque aí a mulher ela começa o quê? A sentir um odor, mas é por conta dos pelos, por conta do suor
né? Porque onde tem pelo, tem suor também junto, e aí vira uma festa. Então, por isso que a mulher começa a sentir aqueles odores. Não é um odor totalmente desagradável, como se fosse um peixe podre, mas é um odor que incomoda. Que às vezes você está nos lugares e aquilo incomoda demais. Então, assim, particularmente, você procura não depilar tudo, tudo, tudo. Você deixa os pelinhos, pelo menos nessa região aqui dos grandes lábios, dos lábios pequenos, você deixa pelinhos ali presentes, né, de forma baixa, né, eles têm que estar baixinhos, mas não depilar total de não ficar nenhum pelo, entendeu? Pelo menos tem que ter ali, né, nem nessa região aqui. É, tanto dos grandes lábios como pequenos lábios, desculpa. Então, assim, essa região ela tem que estar provida de pelos, certo? Mas não tanto altos em excesso, porque senão vai acumular gordura, acumula suor, e aí, de certa forma, fica desagradável ali todo o ambiente naquela região. E claro que na hora de passar o papel higiênico, mesmo você fazendo a técnica correta, pode ser que, por ter muito, muito cabelo, você não consiga e fica urina, às vezes até mesmo fezes, dependendo ali se a pessoa ela faz a higienização após as evacuações, então envolve todos esses fatores. Alguma colocação? E de técnicas de depilação, o que que tu acha? Ah, laser, a cera, né? Ou a lâmina Gillette? Olha, de técnicas, o que está no auge aí é a depilação a laser, por conta justamente de você ter um prolongamento ali, um tempo, né, para esses pelos, de certa forma, voltarem, né? Às vezes demoram mais tempo para voltar, eles vão voltar, porque o nosso corpo, ele sempre vai estar produzindo ali, mas vai demorar mais do que se for comparado com a cera ou com a Gillette. Agora, se for comparar, vamos supor, seja uma pessoa que não tenha condições de fazer com laser. Aí ela vai fazer com, ou ela faz com cera ou com gilete. Então, entre cera e gilete, particularmente, tá? Eu recomendo a cera. Mesmo que, ai, nossa, mas a cera, ela, né, não dói mais, a gilete é mais tranquilo. Sim, a cera, dependendo da profissional, né? Depende isso da profissional. A cera, ela não dói tanto. Isso também porque varia ali de ceras. Existem ceras específicas ali que não vão estar gerando alergias, porque às vezes a mulher também desenvolve alergia, então ela acaba indo para gilete ou para o laser. Então a gente tem que levar em consideração esses aspectos. Mas a cera, por que que agora eu vou explicar essa questão da cera e a gilete? Ai, meu Deus, daqui a pouco vamos fazer um intervalo. O que que acontece? Essa questão, a gilete vai fazer com que os pelos cresçam mais grossos. Isso pode incomodar a região, a nossa região íntima. Os pelos eles vão ficando mais grossos. Principalmente se você depila hoje, passa uns dias eles começam a crescer, eles podem gerar lesões na sua região, já que ela é bem frágil. A nossa pele na região íntima ela é mais frágil do que no nosso corpo. Então, a cera acaba sendo melhor, porque os pelos, quando eles vão crescendo, eles crescem mais finos. Isso é até visível na parte da axila. Se você depilar com gilete na axila, também os pelos, eles vão ser mais grossos do que comparado com a cera. Então, essa questão de aspectos aí, cera, gilete, depilação, envolve isso. E aí a mulher, ela vai estar verificando, se é uma mulher que é propensa a desenvolver alergias, ela vai buscar a melhor técnica, né, viável ali para poder ela estar utilizando. A única questão é não depilar tudo total. Tem que sempre deixar os pelinhos ali, pelo menos nessa região dos grandes lábios e pequenos lábios. Opa, voltando. Outra dúvida? Tudo tranquilo? Ok.
Bom, aqui rapidamente, só para poder vocês entenderem, quando que a nossa região íntima ela tá saudável. Às vezes a gente possui corrimentos e a gente não sabe exatamente que corrimentos são esses. Então, por exemplo, aqui na figura, a gente tem vários tipos aqui de corrimentos, mas será que eles são saudáveis? Eles fazem parte? Deixa eu passar aqui. A gente tem esse corrimento aqui que ele é mais, ele tem um aspecto mais claro, mais vinculado ao líquido, mas ainda com um aspecto cremoso, pegajoso. E esse daqui, que ele já é um corrimento mais granuloso, vamos dizer assim, esbranquiçado, bem mais cremoso, tá? E a gente tem esse outro corrimento aqui, que ele tem um aspecto mais de clara de ovo, ele até estica. Então, as mulheres, elas ficam em dúvida. Eu, por exemplo, na minha adolescência e também o início da minha graduação, eu ficava, meu Deus, eu tô tendo corrimento, o que que é isso aqui? Eu não sabia direito o que que era, eu achava que eu estava doente. Então, assim, são dúvidas que a gente possui e que, de certa forma, a gente acaba achando que está doente por conta da gente não ter um conhecimento das diferenças de corrimento. Hoje eu trouxe só alguns básicos aqui para poder exemplificar, mas existem uma variedade aí de corrimentos que, inclusive, envolve também nosso sangramento do ciclo menstrual. Mas esse daqui que vocês estão vendo são corrimentos normais. Por que que são considerados normais do nosso corpo? Por conta justamente disso daqui. Nós temos o quê? Um ciclo menstrual, certo? Ao longo de, em média, aí, 28 dias, que após a menstruação, nós vamos percebendo que a nossa calcinha ela fica seca. Ela fica seca, 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 não sai nada. Às vezes pode ser que saia alguma coisinha, mas provavelmente vocês vão perceber que vai sair alguma manchinha bem seca, como se, sei lá, tivesse muito quente, mesmo estando frio, tivesse muito quente e a nossa calcinha tivesse ali saindo só como se fosse algumas farelinhos, alguma coisinha assim, mas que é como é um sinal de que a sua menstruação acabou e está iniciando aí um novo ciclo, vamos dizer assim, para a sua ovulação. Então, assim, você chegar ali no período fértil, você vai ter o quê? Um caminho a percorrer de corrimentos, que na verdade o nome correto é muco fértil, ou na verdade, é muco cervical, e a gente tem o muco infértil, que no caso é aquele muco com ou seco, aí depois ele vai mudando para um aspecto mais cremoso, depois ele vai mudando ainda mais para um aspecto mais pegajoso até chegar à clara de ovo. Mas tem mulheres que, claro, isso daqui não acontece, tá? De uma forma progressiva, bonitinha, tipo caminho, aí o trajeto, ele não acontece, não chega a acontecer a ter uma clara de ovo, mas isso por conta de algum desequilíbrio ali que está acontecendo no seu ciclo menstrual. E claro que isso precisa ser investigado. Por exemplo, se determinado dia ali, que for o período fértil, a mulher ela não percebeu um corrimento do aspecto de claro de ovo, mas ela percebeu um corrimento mais pegajoso ali, esbranquiçado, aquele é o período fértil dela, mas, de certa forma, vamos dizer assim, o ponto dela ainda precisa ser avaliado, porque às vezes o óvulo dela não está preparado 100% para ser fecundado, tá? Então, existem anormalidades no corpo dela. É claro que a gente não vai entrar em detalhes, mas é só para exemplificar para vocês que existe uma fase do nosso ciclo em que a gente vai ter corrimentos, que a gente vai achar que é um corrimento, mas na verdade é o nosso muco cervical ali, que faz parte da nossa fisiologia e dos aspectos fisiológicos da saúde íntima. Depois desse período, é claro que o muco ele vai sumindo e aí vai voltando a ficar seco até chegar a nossa menstruação. Um detalhe é que
A mulher, ela começa a perceber um corrimento anormal por conta daqui. Às vezes ela não sabe identificar o que que é um corrimento anormal e um normal, um anormal. Então eu trouxe alguns os principais exemplos que acontecem na mulher, principalmente que não são doenças sexualmente transmissíveis de via de regra, tá? Elas podem acabar sendo transmissíveis, mas geralmente elas acontecem por conta da falta de higiene, uma higiene inadequada, que é a vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase. Essas alterações, elas vão estar presentes em todas as fases do nosso ciclo. Então, por exemplo, se você está com corrimento, não importa em qual fase do ciclo você vai estar, o corrimento vai estar descendo. Então, essa é a diferença, assim, de primeiro momento que você pode ter, de primeiro momento, claro, porque existem peculiaridades de cada corrimento, mas é só para vocês saberem que vai existir uma fase do nosso ciclo que vai descer um corrimento, que ele faz parte, ele é fisiológico. Mas quando ele for anormal, ele vai ter características. E principalmente vem acompanhado de um odor fétido, como por exemplo a vaginose bacteriana, que o corrimento dela é homogêneo, por quê? Porque ele não tem ondulações, vamos dizer assim, grânulos, ou ele não é esfarelado, ele é como se fosse um líquido ali, só que ele é branco, às vezes acinzentado, ou até mesmo amarelado, se vocês perceberem. Ah, ele pode formar bolhas, então é uma característica, se você perceber ali na sua calcinha, um corrimento, como se estivesse formando bolhas nele, é uma característica da vaginose bacteriana, então é uma infecção causada por bactérias, e o odor dela é fétido. É um odor praticamente com um odor de peixe podre. É bem desconfortável, tanto que se você tiver, mesmo você com calcinha, com roupa, as outras pessoas elas vão sentir o odor, e é muito desconfortável isso, porque você vai estar sentindo as outras pessoas também, você às vezes se estiver em um local fechado, fica ainda pior, ainda mais por ar-condicionado, então assim, é muito desconfortável. Vamos fazer só uma pausa rapidinho, a gente daqui a pouco volta, tá bom? Pode Ô, pegar Dani, água. Sim. o corrimento arcuoso, ele é anormal também? Repete novamente, por favor. Arcuoso, meio tipo coalhado, que tipo, Coalhado, não, tipo uma coalhada. tipo que ele meio que quer esticar, mas não estica. Então, É anormal também? aí a gente entra aqui nessa questão do ciclo. Será que ele vem só em alguns momentos, dependendo ali do mês, ele aparece só em alguns momentos, ou ele é persistente, tipo, com frequência? Hoje mesmo você tá com ele, vamos supor, e já faz mais de 7 dias. Ou ele só aparece em alguns momentos? Aparece